americano para alvo direto de uma ação criminal envolvendo violação de soberania, que, uma vez julgado culpado, pode levar inclusive a uma condenação de prisão perpétua dentro dos Estados Unidos. É, pessoal, é muito sério, é muito grave toda essa situação que só está escalando dia após dia. Essa semana escalou demais o problema entre Alexandre de Moraes e a Justiça dos Estados Unidos, por tantas violações que ele vem cometendo. E esse vídeo que vai passar agora, eu vou passar ele completo, do advogado Davi Aragão. Aproveita, já se inscreve aí, na descrição está o link do canal dele, que todas as informações sobre imigração, esse é o melhor canal de informação de imigração e geopolítica, tá? Para você entender o que vai acontecer no seu país, porque tudo que acontecer de Estados Unidos e Brasil vai te afetar diretamente, tá bom? Acompanha aí o vídeo. Muito aqui no canal sobre a escalada de tensão entre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e os Estados Unidos. Mas hoje, o nível de complicação mudou drasticamente. Começou como uma sanção financeira ao ministro Alexandre de Moraes, sob a Lei Magnitsky, aquela lei global que permite os Estados Unidos punir violadores de direitos humanos, está evoluindo, pasmem, para a esfera criminal. Existe um caso que se tornou a prova mais contundente de que Moraes usou o poder judiciário brasileiro para executar uma repressão transnacional em solo americano. Estou falando do caso de Flávia Magalhães, uma brasileira naturalizada americana que mora aqui na Flórida. Moraes enviou agentes policiais federais brasileiros para vigiar, monitorar e até tentar prender essa cidadã, desrespeitando a soberania dos Estados Unidos. Essa ação unilateral não é apenas uma gafe diplomática. Ela pode caracterizar um crime federal passível de indiciamento em um tribunal americano. E a pergunta que fica é: como o ministro do Supremo Tribunal do Brasil se colocou na mira de um processo criminal nos Estados Unidos, riscando um mandado de prisão internacional? É isso que vamos analisar agora, com fatos e documentos. Você precisa entender que o que está em jogo nessa crise vai muito além de Brasília. Para entender melhor onde essa crise começou, vamos vir aqui para a Flórida. Flávia Cordeiro Magalhães, uma pernambucana que se naturalizou cidadã americana há mais de uma década, é conhecida por ser extremamente crítica ao governo brasileiro, principalmente em suas publicações no X, o antigo Twitter. E tudo escalou em junho de 2023. Flávia fez uma alegação muito séria. Ela afirmou que o ministro Alexandre de Moraes teria se encontrado com Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, que é líder do PCC, em um presídio de Brasília. Moraes agiu imediatamente, classificando essa publicação como desinformação. Ele usou o famoso e polêmico inquérito das fake news do STF para abrir uma investigação contra Flávia por uma série de crimes, como incitação, notícias falsas e associação criminosa. Como sempre, fez isso de ofício, sem a provocação do Ministério Público. E o que aconteceu na sequência? Em agosto de 23, quando Flávia visitou o Brasil, a Polícia Federal, seguindo a ordem de Moraes, apreendeu o passaporte brasileiro dela. O problema é que, mesmo com o passaporte brasileiro apreendido de volta nos Estados Unidos, Flávia estava sob jurisdição americana e continuou publicando. Moraes interpretou isso como um descumprimento contínuo de uma ordem judicial. Chegamos então ao ponto central. Em dezembro de 23, o ministro emite um mandado de prisão preventivo contra ela. Mas a cartada mais grave vem em janeiro de 24. Documentos vazados revelam que Moraes autorizou o envio de agentes da Polícia Federal para os Estados Unidos, com o objetivo de monitorar e tentar prender Flávia dentro do solo americano. Essa operação ilegal foi feita através da Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional. E funcionou. Um agente da PF foi flagrado vigiando Flávia durante uma manifestação em Fort Lauderdale, na Flórida. Ela até chegou a ser inserida no sistema Sinterpol, que é o sistema de identificação da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Mas o pedido para o alerta vermelho, o aviso de captura internacional mais grave, foi negado pela administração americana. Apesar do tempo ter passado, a pressão continuou aumentando. Em março deste ano, a defesa de Flávia acionou formalmente o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o que seria equivalente ao nosso Itamaraty no Brasil, sobre justamente essa violação de direitos. O ápice vem em julho. O governo americano, sob Trump, aplicou as sanções financeiras contra Moraes sob a Lei Magnitsky, congelando seus bens com base na denúncia de Flávia Magalhães. Mas a situação não parou por aí. Os documentos que expõem o ofício de Moraes autorizando ações em solo americano, classificados como uma tentativa de sequestro internacional pela defesa de Flávia, mudaram o status do ministro, levando-o da esfera civil-financeira para uma potencial acusação criminal aqui nos Estados Unidos. O cerne da questão é que um juiz brasileiro usou a máquina do Estado para perseguir uma cidadã americana dentro do território dela, os Estados Unidos. E isso, em direito internacional, tem um nome: violação de soberania. A ilegalidade desse movimento é multifacetada. Não é só uma lei que foi quebrada, mas uma série de pilares jurídicos nacionais e internacionais. Começando pelos Estados Unidos, a ordem de vigilância e prisão no território é uma afronta à primeira emenda da Constituição
Constituição americana, que é a espinha dorsal da liberdade de expressão. Também viola a 14ª emenda, que protege o devido processo legal a todos os cidadãos contra ações arbitrárias, mesmo que de um governo estrangeiro. No cenário internacional, o STF jogou no lixo o Tratado de Extradição entre Brasil e Estados Unidos, assinado em 1961. Esse tratado diz claramente que, para agir contra um cidadão, o Brasil precisaria fazer um pedido formal via canais diplomáticos para o Departamento de Justiça americano. Sem isso, a ação de Moraes é vista como repressão transnacional, pura e simples. E é justamente aqui que entra o risco criminal. O envio desses agentes pode ser encaixado dentro dessa legislação, o Código Federal americano, que pune conspiração nos Estados Unidos para cometer sequestro ou lesão corporal no exterior. Além disso, até mesmo no Brasil, esse excesso de poder se encaixa na Lei de Abuso de Autoridade e fere o artigo 5º da Constituição, que garante a inviolabilidade de honra. Em resumo, a página 94 do ofício da PF comprova a ordem de Moraes para agir sem cooperação, é o que nós juristas apontamos como uma prova cabal de uma violação grave, que também fere o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso não é mais sobre um problema interno do Brasil, é um problema de autoritarismo judicial global. E as consequências desse atrito são graves em todos os níveis de poder. No Brasil, o caso fortalece a percepção da supremocracia, esse poder do STF acima de tudo e de todos, e reacende o debate sobre o impeachment de Moraes no Senado, por crime de responsabilidade. Mas o grande perigo está nos Estados Unidos. Flávia Magalhães, como cidadã americana, pode abrir ações civis contra Moraes. A legislação americana que se aplica ao caso é o Estatuto de Delitos por Estrangeiros, que permite que estrangeiros sejam processados em tribunais americanos por violações do direito internacional. E se ela vencer, o ministro poderia ser condenado a pagar uma indenização milionária para ela. Além disso, a credibilidade do Brasil em diversas instâncias fica cada vez mais comprometida. A violação dos direitos humanos por um agente estatal brasileiro não passa despercebida. Tudo isso se soma aos outros casos de repressão, como o de Felipe Martins, e consolida um padrão de abuso que agora está sob intensa investigação federal aqui nos Estados Unidos. E o governo americano já deixou claro que não vai recuar. Christopher Landau, vice-secretário de Estado, que é um cargo-chave na diplomacia, foi direto. Ele postou no X que os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil controle o seu descontrolado juiz Moraes. E o uso do adjetivo descontrolado já mostra o nível da indignação. Jason Miller, assessor sênior do presidente Trump, também reforçou o discurso. Os Estados Unidos não permitirão censura brasileira em nosso território. Ele ligou o caso diretamente à perseguição política. Mas o mais importante é a fala de Marco Rubio, secretário de Estado, o chefe da diplomacia americana. Ele emitiu comunicados oficiais sobre as sanções, dizendo que Moraes é responsável por detenções arbitrárias e supressão da liberdade de expressão, e prometeu respostas firmes após condenações no Brasil. Essas não são apenas opiniões, são declarações formais de altos escalões do governo americano que colocam o Brasil sob pressão máxima. E é justamente aqui que chegamos ao ápice do risco. Moraes já está sob sanção financeira da Lei Magnitsky, mas a evolução do caso Magalhães leva agora à mira do Departamento de Justiça americano, entrando na esfera criminal. A tentativa de vigilância e a ordem de prisão em solo americano podem levar a um indiciamento federal por repressão transnacional. A legislação americana é o caminho mais direto para isso, mas a investigação ainda pode esbarrar em questões até mesmo de espionagem dentro da América. E o que isso significa na prática é que Moraes pode ser julgado à revelia em tribunais federais, especialmente na Flórida. E se condenado, ele se torna um fugitivo internacional, sujeito a um mandado de prisão via Interpol. Em outras palavras, ele ficaria impedido de viajar para a maioria dos países do mundo, pois correria o risco de ser detido e extraditado para os Estados Unidos. Agora, considerando principalmente a possibilidade dele ser julgado aqui dentro dos Estados Unidos e condenado, a gente precisa deixar claro que a possibilidade de extradição dele pelo Brasil é praticamente improvável. Moraes tem imunidade funcional no Brasil e o tratado com os Estados Unidos exclui crimes políticos. Ironicamente, qualquer pedido de extradição para um brasileiro teria que passar justamente pelo STF, que julga se o indivíduo deve ou não ser extraditado. No entanto, a pressão internacional é a punição real. Toda essa situação só piora as relações entre o Brasil e Estados Unidos. Com as tensões comerciais e as tarifas impostas sobre importações brasileiras, o atrito jurídico se transforma em dano econômico. E isso vai contaminar as negociações entre o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente Geraldo Alckmin ou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Rubio está usando o respeito à soberania e aos direitos humanos como moeda de troca. O judiciário brasileiro virou um fator de instabilidade nas relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O que nós vemos aqui é um padrão de abuso de jurisdição. O ministro Moraes, que já estava sob investigação no caso Felipe Martins, por supostamente estar envolvido na falsificação de um documento oficial americano, agora enfrenta a possibilidade de ser indiciado criminalmente por agir em solo americano
americano no caso de Flávia Magalhães. O governo americano tem tolerância zero com a perseguição de seus cidadãos e com a violação da sua soberania. Esses padrões de repressão transnacional estão levando o Brasil a uma crise diplomática sem precedentes. O ministro Alexandre de Moraes para uma posição insustentável no cenário global. Em um pouco mais de um final de semana, o ministro Alexandre de Moraes saiu de uma suspeita de possível envolvimento em fraude de documento federal americano para alvo direto de uma ação criminal envolvendo violação de soberania, que, uma vez julgado culpado, pode levar inclusive a uma condenação de prisão perpétua dentro dos Estados Unidos. Mas agora, diante de toda essa história, eu quero ouvir de você. Me diga aqui nos comentários: o Brasil deveria se curvar à pressão americana, fazer justiça contra o ministro Alexandre de Moraes, ou continuar defendendo a sua soberania, mesmo com todas essas evidências de abuso? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero muito ouvir o que você pensa a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. E se inscreve, porque todo dia a gente vai continuar trazendo as novidades de tudo que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Pode escalar até prisão, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Estou sempre acompanhando esses casos, que eu gosto de acompanhar a geopolítica, eu gosto de ficar bem informado. E quando for uma coisa assim muito relevante, eu vou trazer informação aqui, porque eu sei que muita gente não assiste em outros canais e às vezes pega informação aqui com a gente. Então esse foi o vídeo, lembrando que o nosso foco aqui no canal é dirigir bem aqui nos Estados Unidos. Nós temos a playlist completa de todos os quesitos, inclusive um vídeo separado especial do Road Test de Massachusetts, para você que vai fazer a prova e você tem dúvida do que fazer. Você já dirige, você assiste aí e você vai pegar todas as dicas explicadas por cada quesito, tá bom? Então eu vou deixar aí no final, quando passar a musiquinha, vai estar lá no final, você clica, se você tem dúvida, você assiste. E através desse vídeo você assiste todos os outros que tem a playlist, tem todos os quesitos separados e muitas dicas para dirigir bem aqui nos Estados Unidos, tá bem? Na verdade o canal é bem variado, tem playlist de vários assuntos, tanto de passeios, lugares, curiosidades, tem muita coisa para você curtir aqui no canal, tá? Aproveita aí, se inscreve, deixa um comentário, compartilha. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América. Fiquem todos com Deus.